Nós temos feito os diálogos, já comemoraram um ano que a gente está fazendo, então antes era semanalmente, agora a gente está fazendo de 15 em 15 dias, com a ideia de chamar pesquisadores, interessados, gestores, estudantes, todo mundo que tem um tema relacionado ao governo aberto para compartilhar a sua experiência, a sua avaliação, a sua pesquisa, enfim. E aí a gente tem, além dessa exposição, a nossa tentativa é uma construção de um diálogo, né? Então, que a gente convida essas pessoas a falarem e também a se integrarem para ouvir outras. E esse espaço é de 1 hora, então a gente não quer ultrapassar para permitir que as pessoas possam jantar tranquilamente na quarta-feira, assistir jogo de futebol, que vai ter hoje. Hoje vai ter decisão importante para mim aqui em São Paulo. Então, a ideia é não estender muito mais que isso. E aí a gente sempre pede, e acho que hoje que tem bastante gente que talvez esteja participando pela primeira vez, só para brevemente, como se fosse um tweet, falar quem é, para o Márcio conhecer também. E a gente faz três diálogos que a gente tem mudado um pouco do formato para tentar ser mais interativo. Então, tirando o tempo mais do Márcio, de quem for falar, na verdade, só provocando com perguntas antes, né? Não só ao fim da sua explanação, que você possa ir falando também as dúvidas e questões que o pessoal venha a ter sobre o tema. Então, acho que é isso. E aí... Perfeito. E quanto mais interação, eu acho melhor, mesmo durante a fala. Eu mesmo também tenho várias dúvidas sobre o que eu pesquiso, né? Tem uma série de perguntas que ainda não foram respondidas, então talvez vocês comentando ajudem. Legal, legal. E para quem tá aqui pela primeira vez, então acho que é isso, se vocês puderem mandar no chat quem são vocês, só para a gente conhecer. Também pedir para colocar no mudo a hora que o Márcio for falar, alguém estiver falando para não atrapalhar. E a gente, então, para começar, a gente sempre faz uma série de 3 perguntinhas para todo mundo, até para a gente coletar visões e opiniões sobre o tema. E depois o Márcio vai falar um pouco da pesquisa dele, tá? Então, para a gente começar hoje, Márcio, além da gente estar muito feliz com a sua presença, né, com o tema Gostou que você vai bastante. trazer, a gente está muito feliz porque a gente normalmente traz pessoas do eixo Rio-São Paulo, né, ou sobretudo de São Paulo. Então, pensar para fora, pensar para além, pensar o Brasil numa perspectiva mais ampla, é muito interessante para a gente, muito rico, e a gente ficou muito animada com a sua presença. E aí, já falando disso, a primeira pergunta é: quem é você na fila do governo aberto aí, nesse tema? Qual que é a sua trajetória? Conta um pouco para a gente. Eu sou arquiteto e urbanista, tenho 10 anos de formação e nos últimos anos eu fiz o mestrado em desenvolvimento urbano aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Eu acho a trajetória, né, para falar resumidamente, que me levou inclusive a esse tema, né, que eu estou propondo aqui hoje, foi principalmente nos últimos 7 anos participação em alguns movimentos sociais que discutem a cidade, né, quando as redes sociais, né, começaram a potencializar, né, esses encontros e assim começou a incrementar mais as pessoas começaram a ver que tinha várias outras pessoas também com as mesmas dúvidas e críticas, né? Ou seja, principalmente eu participei de 2 grupos, né? O Grupo de Direitos Urbanos de Recife, que faz exatamente 7 anos, e o Ocupa Estelita, que foi inclusive uma coisa que se desmembrou, foi um movimento que começou a ficar, teve uma repercussão grande, né, nacional e internacional, com o caso de um grande empreendimento privado aqui na área histórica da cidade. Também cheguei a participar, a representar o Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui de Pernambuco, o IABPE, no Conselho da cidade do Recife. Então, também tive essa experiência por 2 anos dessa representação, que foi uma experiência importante, né, para lidar com uma série de atores diferentes, né, seja do setor público ou privado. Então, todas as perguntas que eu fui começando a ter
ao longo desses anos, desde o meu início de formação até essas minhas últimas experiências, foi o que levou a pensar esse tema. Ótimo. Você disse que uma parte, né, da sua pesquisa fala de governo aberto um pouco, né, desse tema. E aí a gente queria saber qual que é a sua opinião, o que é governo aberto para você? Sabe que eu acho que a pesquisa fala até mais do governo aberto sem dizer que é esse conceito. Eu, inclusive, descobri esse termo ao longo da pesquisa. Eu entendo, por um lado, né, eu até na gente pesquisa não encontrei uma definição muito bem fechada, mas eu acho que está muito mais na guarda-chuva de conceitos que já existem, né, como transparência, participação, entre outros, mas principalmente eu acho que está muito mais na uma possibilidade de mudança de relação entre o governo e o cidadão, um processo de tentar diminuir um pouco a hierarquia, tentar também dar mais justiça ao acesso da população aos governos, que durante muito tempo, sempre quem tem mais poder econômico, poder político, tem mais essa facilidade de acessar aos governos e estar próximo das tomadas de decisão. Eu acho que o governo aberto tem um potencial de possibilitar que o cidadão esteja mais próximo das tomadas de decisão, né? Que eu acho que ainda é um gargalo muito grande para sair apenas do papel de somente ser escutado, né? E essa voz se perde aí no meio dos processos participativos. E se todos os governos escutassem os cidadãos, que tipo de sociedade a gente teria? Olha, é bem utópico isso, né? Porque eu acho que a cidade, principalmente nas pesquisas de geografia, por exemplo, ela é uma cidade de disputa, né? Eu acho que essa disputa que é desequilibrada. Eu acho que o governo aberto pode dar força a quem está ficando para trás nessa disputa, quem não está nos espaços de decisão, de opinião. O resultado disso eu realmente não consigo imaginar ainda o que vai ser, porque as disputas vão continuar. Eu acho que não tem como ser uma cidade sem ser um espaço de disputa de diversos atores e poderes diferentes, mas eu acho que aumenta a chance de talvez certos problemas sociais, econômicos, ambientais. Eu acho que muita chance desses problemas básicos do dia a dia, muito antigos, serem resolvidos. Ótimo. Márcio, bom, a gente combinou, né, de você trazer o seu tema, uma parte da sua pesquisa, que é monitoramento e transparência no licenciamento urbanístico. E aí, enfim, o que a gente quer agora é que você explique para a gente o que é isso, o que é esse tema. E aí a gente pede para todo mundo que está aqui, se tiver questões, tiver dúvidas, o que vocês querem saber sobre monitoramento e licenciamento, monitoramento e transparência no licenciamento urbanístico, vão colocando no chat, porque a ideia é que o Márcio fale um pouco, 5 minutos, eu te aviso aqui, e aí a gente comece a responder as perguntas, dúvidas e questões. Pode ser? Joia. Eu também tenho interesse em saber, eu acho que a área de atuação das pessoas, assim, eu fico com receio de falar muito urbanistiquez, né, talvez algum termo técnico muito da minha área, e talvez que não for, eu também entendo. Ou seja, se tiverem dúvidas ao longo Ótimo, já a te gente... dou um panorama, assim, que não somos arquitetos e urbanistas, somos jornalistas, sociólogos, gestores, enfim, economistas, mas somos de uma outra área, contatos, acho que básicos com o tema, então, enfim. Mas a gente vai falar de cidade, de participação, né, das pessoas na construção da cidade. Eu acho que todo mundo vai
pouco, menos ou mais, vai se identificar de alguma forma, né? O tema de hoje, que é o monitoramento e transparência no licenciamento urbanístico, é apenas um pontinho, uma pequena parte da pesquisa que eu defendi, a dissertação que eu defendi no ano passado, que ela se chama, é assim, a cidade não para, uma análise do monitoramento das informações de projetos de edifícios na cidade do Recife após o advento da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, coincide, né, como eu falei anteriormente, essa minha participação e surgimento de grupos, né, de moradores aqui na cidade para participar de discussões sobre coisas que estão acontecendo na cidade, construções, demolições, uma série de atividades, de ações, e coincide também com a Lei de Acesso à Informação, né, lá de 2011, regulamentada em 2012, ou seja, a partir dessa conexão com as redes sociais, o governo começou a ser pressionado, né, por mais informação para a população, quando ele estava começando a tentar entender de que forma ele poderia se estruturar melhor com a regulamentação da LAI, né. Eu vou levantar um primeiro questionamento, que é como surgiu um pouco esse trabalho como um todo, para daí chegar nesse recorte da conversa de hoje. Toda grande cidade, né, tem uma série de empreendimentos que impactam individualmente ou em conjunto, edifícios altos, baixos, tem impactos em áreas ambientais, em sítios históricos, isso interfere no sistema de transporte público, carro, saneamento básico, enfim, uma série desse tipo de elementos da cidade. E nesse grupo, né, inicialmente, que eu falei, o direitos urbanos, a gente sempre discutia caso a caso, né? Tem um imóvel histórico que corre risco de ser demolido. Tem um grande empreendimento que pode causar um impacto tão grande que a gente está com dificuldade até de calcular esse tipo de impacto. Aí eu comecei a pensar, e se a gente conseguisse ter de forma sistemática e universal a informação de todos os projetos de edifícios que estão sendo analisados, que estão aprovados e ainda não estão executados na cidade? Quantos são? Onde eles estão? Que uso cada edifício pretende ter? Que impacto isso vai ter na cidade, em diferentes escalas, em diferentes grupos de pessoas? Ou seja, essa visão sistêmica desse conjunto de projetos de edifícios, e eu foquei em edifícios apenas como um recorte para viabilizar a pesquisa. Você pode pegar vários outros elementos, ambientais, sociais, econômicos. Mas aí eu tinha interesse de visualizar a cidade completa, a cidade que existe, a cidade que está projetada. Então, que cidade a gente tem? Né? Que cidade a gente pode ter? Aí eu comecei a ver que estava difícil da prefeitura conseguir me informar isso. Eu comecei a fazer uma série de pedidos de informação, a partir de na época, né, era um recente portal da transparência, a prefeitura municipal daqui do Recife, sobre isso. Edifícios em áreas de preservação ambiental, sobre demolição de casarias antigos que não necessariamente estavam protegidos, né, por uma lei de arrumamento. E nem todos os pedidos que eu fiz, eles conseguiram responder. Então, eu comecei a fazer outro tipo de pergunta. Que dificuldade é essa, né, que a prefeitura está tendo de informar, né? É problema técnico, do corpo técnico, é problema tecnológico, não estão com softwares adequados para juntar e trabalhar esses dados, é um problema administrativo da prefeitura, os órgãos não se comunicam. Então, eu acabei pesquisando tudo isso, né? No caso do Recife, olhando para alguns casos no Brasil, inclusive em São Paulo. Então, o monitoramento, ele é uma fase do ciclo do planejamento urbano, né? Digamos assim, o plano diretor, né, é o principal
plano, né, que rege a cidade, que define o que vai acontecer na cidade, em que áreas as coisas vão acontecer. E a partir do Estatuto da Cidade, ele tem que ser revisado a cada 10 anos, mas entre o ano 0 e o ano 10, o dia a dia da cidade, que é onde acontece a produção, está todo mundo produzindo na cidade, né? E daí, a fase do monitoramento, ela poderia permitir a gente ter uma avaliação contínua daquilo que está sendo produzido, que já é o resultado da cidade que a gente pensou no momento, e daqui a 10 anos a gente vai repensar se estamos no caminho certo ou não, né? Ou seja, a revisão do plano diretor, que em São Paulo aconteceu alguns anos atrás, em 2015, Recife está sendo revisado agora. Nesse momento, várias cidades no Brasil estão revisando seus planos, mas tem uma série de fenômenos e de mudanças de conceitos que acontecem ao longo do tempo que talvez a gente não precise nem terminar, esperar chegar os 10 anos depois para ver a cidade resultante daquele plano. Por exemplo, uma grande discussão aqui na cidade, com o caso do empreendimento Novo Recife, a cidade se mobilizou tanto para discutir isso, um grande empreendimento impactando o noção da cidade, que o discurso das pessoas mudaram completamente, né? Eu acho que trouxeram novos conceitos, né, alinhados a uma forma de planejar mais contemporânea, e aí o que eu trago é que, sendo os edifícios um dos elementos que compõem a cidade, mas é um dos elementos que mais transformam, né, mais tem a capacidade de transformar a cidade, nos usos, na paisagem, na economia, inclusive, local, mas os impactos podem ser positivos, negativos. Eu acho que a gente conseguir monitorar isso, né, ou seja, acompanhar no dia a dia, não só depois dele estar construído e o impacto já está realizado. Ou seja, enquanto ainda está em análise, eu acho que a gente pode abrir uma discussão permanente, não só o governo, mas o cidadão, em tentar entender que cidade é essa que está surgindo, né? Tanto o cidadão como a prefeitura pode se antecipar na identificação de alguns problemas. Não, vamos pegar um outro caminho, né? Como diretor, a gente tem pensado de uma forma, mas tem alguma coisa que a gente não tinha conseguido pensar. A cidade está crescendo para um outro lado, uma área que não tem infraestrutura, não tem esgotamento sanitário. Ou, por exemplo, eu tenho uma área que está muito adensada, mas falta escola, falta posto de saúde, né? Ou seja, com esses dados dos imóveis, né, dos edifícios, né, eu acho que a gente consegue ter um diagnóstico, uma leitura mais precisa da cidade, já que um desafio é a gente ter essa previsão. Que cidade a gente vai ter? A gente não tem esse controle, né, total, né? Então, essa proposta do monitoramento do licenciamento urbanístico, o licenciamento urbanístico é exatamente o conjunto dos processos que o município, né, assim, no Brasil é o município responsável por isso, e vai analisar se um projeto... Aqui em Recife são 20 e tantos processos urbanísticos, de reforma, demolição, de remembramento ou desmembramento de terrenos, construção de novos edifícios, enfim, tem uma série de processos, e a intenção é isso, se aproximar desse tipo de informação, possibilitar, a partir da transparência, que essa informação seja distribuída para todos, né, que todo mundo participe dessa leitura em tempo real, contínua, dessa cidade que está sendo produzida, para a gente fazer uma avaliação sempre que a gente achar que o caminho deve ser outro. Para não esperar o tempo de longo prazo, que é o planejamento urbano, normalmente. Márcio, uma dúvida de leiga, né? O licenciamento urbanístico envolve todos esses processos, certo? Esses mais de 20 que você citou. Correto. Tá. E aí a pergunta foi, né? Qual foi a principal dificuldade que você encontrou? Que pega para os servidores? Eles não têm sistema, eles não têm informação estruturada,
eles não querem dar, tem uma questão de conflito de interesse, porque a gente está falando da disputa pelo espaço, pela terra, né, nas cidades, que é uma disputa por interesses, né, de quem tem interesse econômico, né, uma disputa, enfim, que envolve atores bem estratégicos. Então, qual foi a sua principal dificuldade? E a Amanda perguntou aqui, em Recife, há espaços para participação continuada dos cidadãos na implementação do plano diretor e dos projetos urbanísticos para discussão sobre o caminho desse planejamento? E acho que essa sua pesquisa também viu como que o cidadão participa nesses processos, né, de licenciamento urbano. Uhum. Lá ela, com tua pergunta, já chega a tocar nos resultados da pesquisa. Eu vou responder primeiro a da Amanda, que eu acho que é mais estratégico. Aqui tem, sim, espaços, né? Exemplo do Conselho da Cidade, do Recife. Não só esse, né? Existem diversos outros conselhos, da mulher, do meio ambiente, né? Existem também instrumentos como audiências públicas, né? Que acontecem menos do que o que a gente espera, mas aquela disputa, né, de poder existe em todos esses espaços, né? E por mais que se diga que é metade poder público, metade sociedade, o poder econômico ele está presente em todos esses espaços, né? No poder público e na sociedade. Então é bem desequilibrado. Então, por exemplo, existe o conselho de transporte público, que geralmente todas as propostas de consórcio de ônibus, né, que quer lá sempre passa. Geralmente é assim, né? Mas os espaços estão, os espaços eles existem. Não necessariamente o que acontece, né? Os projetos votados são, né, favoráveis a todo mundo. Sobre os resultados da pesquisa, o que aconteceu? A pesquisa ela iniciou em 2014 e foi até 2017. Ela até se estendeu um pouco mais do que o normal. Nesse tempo, aconteceu a consolidação do sistema de transparência, portal de transparência, portal de licenciamento urbanístico, onde você encontra esses dados mais específicos que eu estou trazendo aqui. Então, a pesquisa ela começa quando não tinha muito isso, as pessoas não estavam muito preparadas, a tecnologia também não estava muito preparada ainda, e estava nesse processo de modernização, né? Inclusive a própria lei dessa informação. Ou seja, as primeiras vezes que eu fui numa prefeitura para me informar sobre um projeto de imóvel, os funcionários não sabiam o que era a lei de acesso à informação. Eu acho que hoje já deve estar mais avançado isso, né? Eu acho que o conhecimento dos próprios funcionários já deve estar melhor do que eu encontrei em 2013, 2014. Então, eu acompanhei um pouco o início da implementação, inclusive, de um processo de modernização do sistema do licenciamento urbanístico, que é mais recente, né? Já depois da instalação do portal da transparência, por exemplo. No caso da modernização do licenciamento urbanístico, é o processo digital, né? O que deixa de ser, tudo agora não é mais em papel, né? É tudo pela internet. O arquiteto que projetou um edifício envia tudo pela internet, os funcionários da prefeitura analisam tudo pela internet, tudo interno. Isso realmente gera uma agilidade muito grande, né? Que os governos municipais têm brigado muito por isso, pela essa agilidade dos processos. Isso é bom por um lado, mas você agilizar um processo de aprovação de empreendimentos numa cidade como Recife, né, e também de uma metrópole, onde você já tem uma série de problemas, um caos diário, trânsito muito grande, ilhas de calor. O ideal seria, agilizar essa aprovação dos empreendimentos, mas ao mesmo tempo aumentar a capacidade técnica do próprio corpo técnico da prefeitura e identificar quanto antes os problemas,
inclusive, vai acelerar, digamos assim, o surgimento de possíveis problemas pela aceleração do processo de aprovação de empreendimentos, né? Uma coisa muito boa aqui em Recife é que existe uma empresa de informática, ou seja, todos os sistemas que se quer construir para implementar uma organização, você tem a Imprel, que foi, inclusive, quem desenvolveu o portal de transparência, o portal de licenciamento urbanístico, de licenciamento ambiental, entre outros. Eu conversei com eles, justamente para entender, né? Como é a tecnologia aqui? Será que se eu tiver um problema, a tecnologia vai resolver? Então, primeiro, tecnologia não é um problema, né, dessa dificuldade de acesso. Por mais que talvez hoje a gente não tenha um portal da transparência perfeito, a gente pode. Existe um corpo técnico especializado nisso e pode avançar e consertar, melhorar o sistema. Ou seja, tendo um problema tecnológico, o grupo de tecnologia resolve. Eu acho que, assim, existia uma mudança muito grande administrativa. Eu até toco no caso de São Paulo, às vezes essas coisas acontecem, essas mudanças acontecem com alguns fatos, né, que ocorrem na cidade, nos órgãos públicos, né. Teve uma até mais recente secretaria que surgiu, uma secretaria, acho que executiva, de licenciamento urbanístico. Mas isso se deu a partir de um escândalo de corrupção, de compras de alvarás, de projetos, né. Foi um escândalo num número gigantesco, isso foi descoberto, e aí, a partir disso, criou-se uma secretaria à parte. Eu confesso que eu não acompanhei muito a implementação disso e que isso resultou, mas, às vezes, os órgãos mudam a partir de... São diversas causas, né? Existe um problema aqui em Recife, que existe um distanciamento, né, do órgão que aprova os projetos e do órgão que planeja a cidade. Já foi um dia o mesmo órgão, né, a partir do mesmo secretário. Claro, existem diretorias diferentes, mas a partir do momento que você separa, divide uma secretaria em duas. Uma tem impacto na atividade da outra, na análise da cidade. No que separa, tem que existir uma comunicação, um plano de comunicação importante, né, entre os dois. Aqui em si, pelo menos, não tem essa comunicação, né? Enquanto o licenciamento urbanístico detém todos os dados desses imóveis, o de planejamento urbano muitas vezes tem que passar semanas em arquivos, catando nos papéis, ou seja, um processo lento, inclusive, para coletar esses dados. Da mesma forma que o licenciamento urbanístico tem na ponta do lápis os números, tipo, quanto tempo, as porcentagens de aceleração, né, de redução de tempo na aprovação dos projetos, que interessa muito ao mercado imobiliário, né, inclusive foi uma promessa, né, do atual governo ao setor da construção civil, essa agilidade na aprovação de empreendimentos, mas se você pergunta quantos imóveis tem uma determinada zona da cidade, aprovado e ainda não construído, aí é um calo, eles não conseguem se preparar. Não é um problema tecnológico. Se quiser saber disso, a empresa de informática vai criar uma solução para isso. Eu acho que é mais um problema de consciência. Existem diversos interesses também rodando isso, e eu acho que esse processo lento, né, de abertura, de transparência, dados abertos, apesar de ter aqui um portal de dados abertos, ainda é um processo lento. Eu acho que pode melhorar lá dentro, nas estruturas, na tecnologia, nos corpos técnicos. Eu acho que depende muito também da participação das pessoas, na demanda que os governos recebem dos cidadãos. Eu fui um pouco prolixo, falei um pouquinho assim, dos resultados. Acho que, enfim, acho que ficou claro que
não é uma questão técnica só, tem uma questão de própria estrutura da política pública, desenho, né, institucional, e articulação para a produção e divulgação desses dados, né? A Vanessa perguntou, Márcio, que se na sua pesquisa você encontrou algum caso que poderia ser considerado uma boa prática em transparência de licenciamento urbanístico, ou algum caso. E aí a Amanda perguntou se há dados disponibilizados sobre licenciamento. Você falou que tem, né? Que eles publicaram e que tem agora um portal de dados abertos. Mas, enfim, essa boa prática, você viu? Conhece alguma? Olha, a pesquisa terminou não se aprofundando muito em casos. Como eu fiz uma aproximação de uma série de conceitos, ficou um trabalho mais teórico, até no final, assim, com a defesa de uma política pública dos dados dos projetos de edifício, para ajudar para o planejamento da cidade. Eu vejo algumas iniciativas que estão começando, né, no Brasil. São Paulo tem alguma modernização, sim. Você tem um portal da cartografia da cidade, né? Ou seja, já tem uma distribuição maior dessas informações. Uhum. Né? Do licenciamento urbanístico, existe um gargalo que entra até num debate que é interessante sobre privacidade de dados. Porque a partir do momento que você expõe um projeto, né? Ou seja, que tem um viés econômico, né? Ou seja, quem é o proprietário, quem é o construtor, quem é o dono do terreno, né? Ou seja, esse tipo de informação, existe uma resistência muito grande, né? Inclusive, antes de existir o portal da transparência, eu acho que uma das maiores justificativas para negar pedido de informação de empreendimentos, de projetos, não querer informar o dono do imóvel, o nome do dono do imóvel, endereço, tem dado, enfim, tudo em papel, você não tem como separar facilmente a informação sensível, né, privada, do que seria de interesse público. Mas eu estive no congresso de planejamento urbano no Inapu, mês passado, em Natal, e teve uma pessoa de São Paulo, inclusive daquela secretaria executiva de licenciamento urbanístico, que está com essa discussão, e ele defende que a propriedade, né, o nome da propriedade de um terreno, do imóvel, é um dado vinculado ao imóvel. Não é um imóvel que está vinculado ao nome da pessoa. É um dado do imóvel. Sendo um dado do imóvel, isso tem interesse público. Teve mesa de discussão que analisaram que os grandes grupos econômicos da comunicação detêm terrenos, imóveis, assim, num número bem, bem significativo, né? Ou seja, economia e propriedade não tem muito como esconder esses dados, mas é um debate que ainda está acontecendo. Em resumo, no Brasil ainda não conheço um exemplo mais perfeito, né? Eu acho que tem iniciativas ainda fragmentadas, né? Às vezes, muitas vezes desestruturadas. Às vezes você lança uma ferramenta, mas o corpo técnico não está ainda muito, ainda não é tão capaz de usar a ferramenta para responder o cidadão. E até porque muitos desses avanços nascem bem de baixo para cima, né? São servidores públicos, muitas vezes, que tomam essa iniciativa e tentam essa disputa lá interna para avançar. Então ainda está a coisa meio fragmentada, mas com uma série de começos, né? Ótimo. Não sei se alguém tem uma questão que queira falar. Eu mandei um link agora, é que eu não estou conseguindo abrir no celular, mas na Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Licenciamento é uma secretaria nova, recém-criada. Antes era a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, aí ela foi separada em dois. Então agora é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Licenciamento. Isso é bem recente, é desse ano.
E a Secretaria de Licenciamento, ela divulga a lista dos projetos aprovados. E aí tá nesse link desde o ano 2000, divididinho por mês. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que é uma base interessante que eles atualizam, assim. Então, acho que é uma fonte de informação para saber quais são os projetos aprovados, etc., quem está aprovando os projetos. Então, acho que é legal, né? É só compartilhar com vocês. Não, bem interessante. Eu até eu tinha me esquecido, mas eu tinha entrado no final do ano passado nessa página e vi que estava até desatualizada. Na mudança que teve de Dória para o atual prefeito, parou, ou seja, tem uns meses ainda faltando. Mas, por exemplo, isso é um avanço muito grande, você ter já o arquivo, né, as informações tabuladas, né, com todas as informações, né, inclusive aquelas, a princípio, sensíveis, né, do responsável técnico do projeto, proprietário, enfim. Isso é bem avançado, né? A Recife a gente não tem isso. Oh, Bernardo. não, então, eu só ia complementar com a questão do GeoSampa, né? O GeoSampa fez isso em São Paulo, abria os dados do banco de dados dos cadastros de imóveis de São Paulo, né? Mas fez isso na gestão Haddad. Eu não ia até perguntar para as meninas se isso ainda está aberto no GeoSampa. Vocês têm essa informação? Eu não sei se agora, enfim, os dados continuaram sendo atualizados, se ainda está disponível, mas o GeoSampa... O nome do proprietário, você diz? A base de dados do continua. IPTU. A base de dados do IPTU continua. Não sei qual a periodicidade de atualização, mas ela continua. Porque eram dados que não eram sigilosos, né? Mas que estavam... Você teria que ir no cartório para tirar, né? Para conseguir a informação, e não seria de graça, e o que a prefeitura fez foi reunir esses dados num lugar só. Foi isso, e deu uma polêmica na época, evidentemente, teve uma resistência, né, mas também não foi uma resistência só ficou na palavra, ninguém foi à justiça contra, porque de fato não era legal, né, o que estava sendo feito, né? Mas claro, requer coragem, requer um custo político de fazer isso, né? Exatamente. Eu lembro quando eu participei rapidamente, né, do fim do Diálogos com o Thomas, e falei de uma rede de pessoas de Recife, de dados abertos e tudo mais, ele tocou num assunto importante que mas e aí, você tem uma legislação aí que garanta, né, a disponibilidade dessas informações, ou é só a partir dessa participação dessa rede, né? Até que ponto essa rede vai conseguir, né, pressionar a prefeitura e a prefeitura informar tudo. Então, no licenciamento urbanístico não existe obrigatoriedade, né, em nenhuma legislação, de nenhuma esfera, a informação de dados de imóveis, de projetos. A lei fala mais de orçamento, né? Desculpa, não existe a obrigatoriedade de quê? De divulgar? Da transparência ativa. Entendi. Da transparência ativa, se não me engano, é mais questão orçamentária, pagamentos. Você sabe contratos. Que eu estava na prefeitura quando teve a abertura da base de dados do IPTU, né? Que foi esse caso. E teve que, de fato, ter um parecer e um decreto autorizando a publicação, né? Muito louco, porque como a gente funciona com o princípio da legalidade, né? Você teria que ter um decreto embasando a publicação ativa desses dados. E foi uma discussão, é uma discussão ainda, né? Eu acho que não é pacificado, por mais que tenha a experiência de São Paulo e tenha outras experiências internacionais, porque tem a questão da informação pessoal.
Que é muito interessante isso que você trouxe, Márcio, que a informação é do imóvel, né? E o nome está vinculado ao imóvel, logo é uma informação de interesse público, mas essa zona ainda é muito cinzenta para a gente que discute transparência. A gente está trabalhando muito forte com a questão ambiental, né? E lá tem os dados do cadastro rural, né? De áreas rurais. Então, a mesma lógica urbana aplicada ao rural, por exemplo, as organizações do meio ambiente não conseguem abrir esse dado, disponibilizar, porque alegam que é uma informação privada. E as organizações alegam que tem um relevante interesse público, né, nessa informação, para você pensar as políticas de meio ambiente, para você pensar o território. Então, é um conflito que até hoje é uma queda de braço, assim, né? Tem algumas áreas, esse de São Paulo foi um caso que, enfim, a prefeitura decidiu, por isso que o Bernardo falou, né? É uma informação que já está disponível, só que hoje você tem que circular todos os cartórios da cidade. E além disso, né, a gente descobriu que tinha a venda desses dados. Quem quisesse, baixasse no Mercado Livre, pagava R$ 5.000 e tinha a base de dados. Então não é que não era uma informação não disponível, ela só não era acessível para todo mundo, né? E aí, esse dilema do interesse público versus as informações pessoais, nesse caso, né, do licenciamento urbano, ele é um caso bem sensível, né, por lidar com o âmbito privado também, com a propriedade privada, né? Mas essa questão da propriedade privada, enfim, é uma discussão grande, né, assim, eu acho que existe várias pesquisas foram feitas, né, sobre grandes proprietários. Claro, eu acho que o grande poder econômico é o que tem poder de fazer grandes transformações, né, e resultar em maiores impactos. Né. É do interesse saber a formiguinha, né, mas existe uma série eu acho uma série de problemas, né, socioeconômicos acontecem pela essa ocultação desse tipo de informação, né? Ou seja, o proprietário de terras, né? Ou seja, começa a comprar, né? Existe essa especulação, compra terras para fazer um grande empreendimento, especular. Será que se tudo isso fosse transparente e aberto sempre, esse tipo de mercado, né? Esse setor atuaria da mesma forma? Né? Eu fico pensando que, fazendo um paralelo aqui com o Rio, né? Não sei se é o berço das milícias no Brasil, mas com certeza é um dos casos mais graves. E eu fico pensando aqui o quanto que está dentro do Estado, no caso aí, está dentro da prefeitura, o interesse, né, para que isso não seja divulgado, porque a quantidade de terrenos que a gente tem aqui na cidade, que são públicos e são grilados, né, especialmente na área da Zona Oeste, que é uma área mais rural, enfim, já foi bem mais industrial e agora bem menos, enfim, tá dentro do Estado todo esse mecanismo, né, de a não transparência, a falta de transparência, às vezes tem um interesse de indivíduos dentro da própria máquina, né? Então, enfim, os interesses privados estão dentro da máquina pública, às vezes, né? Super, super. E acho que tem duas coisas também que o Márcio falou, que eu acho que é interessante, né? Que essa coisa não é o pequeno, é o grande que a gente está falando, né? Mas olha que curioso, desde que a gente divulgou os dados do IPTU, e o Tom, a Amanda e a Van podem complementar se eu estiver equivocada, mas do que eu lembro, as reclamações que a gente recebia na ouvidoria eram das pessoas que tinham o seu imóvelzinho lá na Zona Leste de São Paulo e falava assim, por que o meu dado está disponível? Por que meu CPF está aí? Eu não quero. E não eram as grandes corporações que estavam com medo. As pessoas estavam se sentindo inseguras, enfim, porque meu vizinho vai ver. E a gente teve muita reclamação nesse sentido. Teve uma outra que era muito curioso, que começaram a falar, teve fraude nos boletos do IPTU, porque com esses dados você começa a produzir boletos. Aí eu perguntei, mas tiveram fraudes nos anos anteriores?
Tiveram. Então não é a abertura de dados que causou as fraudes, certo? Ah, é verdade, mas está tendo. Enfim, tem uma série desse impacto que muitas vezes é subjetivo, né? Essa coisa do, sei lá, da pessoa ficar com medo da divulgação, né? Quando, na verdade, as grandes corporações, os grandes interesses, eles sempre tiveram acesso a dados e sempre tiveram acesso ao processo de tomada de decisão. Aqui do plano de... E aí eu queria fazer essa provocação para você, Márcio, né? Aqui no plano diretor, na discussão, a gente falava muito da participação das grandes corporações, né, dos grandes empreendimentos da cidade, né, na tomada de decisão, e o que a gente fez com o processo participativo foi tentar nivelar, né, trazer igualdade à participação, pelo menos de outros movimentos. Mas tem uma dificuldade na participação nesses temas, que é a dificuldade técnica. Como que eu garanto uma participação igualitária com esses termos que são tão difíceis de se entender, né? Com uma linguagem muito técnica, quando eu tenho que baixar um shapefile, né? Quando eu tenho que georreferenciar uma informação, e eu sou do movimento de moradia da Zona Leste de São Paulo, sei lá, eu não tô tecnicamente inserida, posso até ter alguém, mas não é a base, né, do meu movimento. Como lidar com isso para garantir uma participação igualitária? E aí só o Vitor comentou aqui, né, que essa discussão de privacidade e publicidade de informação vai ser complicada. Com cada vez mais informações vai ficar cada vez mais fácil cruzar os dados de bases diferentes e difícil de manter a privacidade em muitos casos. Sobre a questão do nivelamento técnico, né? Isso é um problema muito antigo, já está um número razoável de publicações, de uma série de casos da construção de planos diretores, por exemplo, né? Que uma série de pessoas não entendem os termos, não conseguem visualizar espacialmente, de leitura de mapa, né? São várias camadas, né, de dificuldades que realmente essa leitura é complicada. Existe uma tentativa, existe uma proposta que é oficinas prévias de formação, pelo menos assim para casos pontuais, né? Você vai desenvolver um projeto, uma nova lei, um plano, um projeto urbano, algo assim que precisa de um nivelamento técnico para tentar garantir o melhor entendimento e participação de todo mundo que participe, é fazer antes de começar a projetar, a tomar decisões, fazer formações de nivelamento, oficinas de formação. Aqui em Recife, isso já aconteceu em planos de leituras anteriores, termina acontecendo que essas oficinas nem sempre são tão previstas no cronograma oficial do desenvolvimento de um projeto, né? Ou seja, os setores, grupos de setores da sociedade começam a criar, né, as suas oficinas de formação paralelas para quando, no processo formal, oficial, né, de participação, chegar lá um pouco mais preparado, né? Se tentou muito no atual processo de revisão do plano diretor, que ainda está acontecendo, já finalizou a minuta já foi para a Câmara, mas se tentou muito tentar pegar mais tempo para ter esse nivelamento, mas realmente não conseguiu. Ou seja, é difícil, é sempre uma disputa. A questão do orçamento também é muito parecida nesse sentido, né? Mas acho que nesse tema tem alguns termos que são bem difíceis mesmo. Eu não vi aqui, mas o Tom fez uma pergunta, que é, Márcio, se os edifícios tombados por aí têm processo diferenciado em relação à disponibilização das informações de licenciamento. Tem alguma regra específica? De tombamento, não. Inclusive, assim, existe pouquíssima informação pública dos imóveis com algum nível de tombamento. Bom, tombamento, na realidade, é mais estadual e federal,
existe um nível de proteção municipal, mas tem uma outra classificação, tem algumas diferenças que a gente chama de imóvel especial de preservação. Mas, por exemplo, a gente tem uma... Não é o nome do de São Paulo, já é o Sampa, né? A gente tem uma aqui equivalente, que é o ESIG. A gente liga a camada de preservação e pinta lá, identifica os imóveis, a gente consegue identificar o que é o ano de construção, mais ou menos, e às vezes tem uma foto. É uma informação mínima, pelo menos para a gente saber o que tem imóvel preservado. Eu acho que a maior dificuldade é ter acesso, assim, já uma transparência ativa, naquilo que está em processo de tombamento. E isso é muito importante, porque não sei como é em São Paulo, Estado de São Paulo, mas o nosso órgão de preservação, é bem importante, tem processos de tombamento que estão inconclusos há 20, 30 anos. Né? Assim, qual é a dificuldade, né, que não se conclui? Pelo menos estadualmente e nacionalmente, né, com o IPHAN, você abre, né, quando o órgão aceita o início de um processo de tombamento, antes dele ser concluído, o imóvel ganha uma proteção provisória. Ou seja, é importante essa proteção provisória para não ser demolido antes de uma... não garante que no final o imóvel vai ser tombado, mas caso seja, existe essa proteção, é importante. Então, eu acho que a população pode, inclusive, ajudar, né, a organizar esses dados de tantos processos tão antigos que nunca foram concluídos. É importante essa coisa andar. Para além do tombamento, tem outras obrigações de divulgação de informações ativas na política urbana, em modo geral? Não, de modo geral, não tem. É só a lei de acesso, É né? só a lei de acesso, basicamente isso. É curioso porque... O portal da transparência do Recife tem muito mais informações do que aquelas mínimas obrigatórias. Inclusive, foi premiado por isso e tudo mais. Ainda, claro, é o meu foco de pesquisa, de atuação, né? Eu ainda sinto muita falta de informação, né, do licenciamento urbanístico e licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, por exemplo, assim, o mesmo projeto de um shopping, por exemplo, que tem que ter licenciamento urbanístico, em um determinado momento que ele vai para a Secretaria do Meio Ambiente, fazer estudos de impacto ambiental e tudo mais. Já existe um portal também recente do licenciamento do meio ambiente, mas precisa de uma senha. Só quem tem a senha daquele processo é o interessado, né? Ou seja, tem um portal, mas é só para o interessado, né? Ainda tem que quebrar essa barreira aí. Eu estou perguntando isso porque na política ambiental, né, não sei se todo mundo conhece, mas tem a própria lei de transparência ambiental que obriga uma série de informações a estarem disponíveis mesmo antes da lei de acesso, né? Isso é verdade. Inclusive tem eu acho que é exatamente essa lei que obriga a estar disponível no balcão, assim, sabe? Todos os processos que estão em análise, você chega, tem que estar exposto. E é curioso... Não está exposto, né? Infelizmente não está. Aqui em Recife não está. E é curioso pensar se existe, né, a gente investigar, mesmo nós que trabalhamos com o tema da transparência, se outras áreas têm políticas similares, né, porque isso fomenta a transparência ativa para além da própria lei de acesso. Tem alguma outra questão? Vamos só ver se alguém quer fazer algum comentário. Não, se ninguém mais tiver comentários, eu gostaria de contar mais um caso dessa história de São Paulo, que porque esse tema também foi parte da minha pesquisa de mestrado, né? E aí, quando houve essa abertura de dados do IPTU, né, do Haddad, da gestão Haddad, enfim, teve essas polêmicas e tal, mas eu entrevistei o Haddad, perguntei sobre isso, né? E aí ele falou, mas a gente fez isso, mas não teve grande repercussão, maiores consequências em termos de movimentação para mudar, por exemplo, a grande concentração de propriedade na cidade de São Paulo.
E aí eu fui pesquisar, né, e eu vi que, não, assim, teve uma repercussão enorme e teve várias matérias falando da concentração, né, de propriedades. Foram dezenas de matérias na imprensa por um mês, pelo menos. Só que, de fato, isso não choca as pessoas, né? Quer dizer, ou choca provavelmente a impotência, né, o sentimento de impotência faz com que isso não tenha nenhuma consequência depois, né? Mas eu acho que talvez isso também volte a um caso importante aí e é também um dilema para a gente que trabalha com transparência e tudo, que é o para quê, né? O porquê que a gente está fazendo isso, né? Para quem também, como criar o interesse nas pessoas e nos movimentos e tudo no acompanhamento disso, na cobrança disso, né? Porque talvez a gente esteja num caminho de fazer para a gente mesmo, ou para a nossa bolha, para a bolha do terceiro setor, ou sabe, para muito poucas pessoas, e a gente não está furando essa bolha, né? Então, enfim, era só um caos aí que também foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fiz a pesquisa. Não é que não tem repercussão, tem repercussão. A informação está aí, a mídia se interessa às vezes, né? Mas e aí, o que a gente faz com isso? Né? Eu acho que o jornalista, né, investigativo de dados, eu acho que ele tem um papel muito importante, justamente para traduzir para os leigos, né? Aquela questão como participar de um plano diretor, de qualquer outro caso desses que a gente está conversando, se a gente não entende os termos, a gente talvez muito menos vai conseguir ir atrás de pegar os dados, analisar, entender o que é que está acontecendo ali naqueles dados, fazer essa interpretação. Eu acho que, enfim, quem pesquisa os assuntos e também os jornalistas, eu acho que é um papel, né, importante, né, dessa contribuição nessa interpretação, né, dos dados e ajudar a informar, para daí a população participar mais. E é curioso porque não só teve a repercussão, teve um estudo da Transparência Internacional sobre offshores em São Paulo, né? E teve um que foi sobre os grandes proprietários de terra em São Paulo, que era inclusive o Dória, que estava na época da eleição. Eu não sei se vocês se lembram desse caso, né? Mas é isso, assim, é uma matéria que gera nem indignação, talvez, ou não. O que gerar, né? O que é informação? Qual que é o passo seguinte da disponibilização das informações? O Vitor também colocou essa questão, e o Daniel colocou a questão dos controladores sociais, né? Enfim, o próprio controle social, se ele tem papel nesses processos, né? Nessa fiscalização e nesse monitoramento das políticas. E aí, Márcio, a gente já está caminhando para o fim. Se você quiser fazer uma amarração, não sei se alguém mais tiver questão, pode colocar aí, a gente fala. Mas se você quiser amarrar enfim, fazer um balanço final para onde caminhamos aí nessa política. Pois eu acho que cada área é um caso diferente, né? Licenciamento urbanístico, ou dados sociais, econômicos, ambientais. Claro, tudo é dado, é importante ficar transparente, mas inclusive, cada município tem uma estrutura diferente administrativa, tem programas, software diferente, enfim, software técnico diferentes, isso muda. Eu continuo acreditando, queria até saber o que vocês acham, assim, o fim da minha dissertação é isso. Um dos caminhamentos é pesquisar a importância de uma política pública da informação de um campo, né? Ou seja, uma política pública da informação do licenciamento urbanístico. Ou seja, para a gente incluir todos aqueles temas e outros tantos que podem ter ficado fora da pesquisa, a tecnológica, a técnica, a administrativa, né? A organizacional. Ou seja, tem uma série de camadas, todas elas precisam se comunicar. Eu acho, em todas as áreas que a gente trabalha, que a gente pesquisa, né? Eu acho que tem que ter uma política pública para juntar tudo isso. Por exemplo, você tem um portal de dados
abertos aqui em Recife, licenciamento urbanístico, mas, inclusive, nem todos os arquitetos que entendem dos termos vai conseguir acessar, entender e buscar a informação necessária. Ou seja, quem é que consegue trabalhar em dados tabulados para o portal de dados abertos, né? Então, eu acho que é uma política pública da informação, né? Eu acho importantíssimo. Por isso que eu estava até conversando com Laila antes de começar, que a minha pesquisa eu trago um pouco de uma área que não é minha, eu tive que aprender para usar como suporte, que é a gestão da informação, né? Para entender uma série de problemas da prefeitura em informar aquilo que a gente quer sobre licenciamento urbanístico, eu me debrucei sobre esse tema da gestão da informação e foi aí que eu percebi a importância de uma política pública organizar, né, todas essas camadas, né, esses pontos aí, deixar tudo amarradinho. Ótimo, Marcos. A cidade não para, a gente quer ler. O Tom perguntou aí, ela está disponível, está online? Você pode passar para a gente? Ainda não, eu estou no fim de uma revisão. Conhecemos esse processo, né, Tom? Já tá perto do fim, na verdade. Tem revisão. Eu estou nesse processo de revisão e aí eu vou pegar o contato de vocês, eu posso mandar, eu vou disponibilizar de qualquer forma nas minhas redes, mas para vocês eu posso já mandar direto. Legal, a gente pode colocar numa divulgação de newsletter para as pessoas poderem achar, quem quiser, seria um enorme prazer. E aí tem os outros 90%, né, do que eu pesquisei, tá por lá. Legal. Márcio, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado estar aqui com a gente, foi um prazer e foi ótimo para a gente tocar e aproximar esse tema. Eu pedi para... Bom, o Daniel, como eu disse no início, ele teve uma participação internacional, ele é do México, então, bem-vindo. Espero que o nosso português tenha ajudado um pouco a compreender. E Paulo e José, eu até pedi no chat, se vocês tiverem interesse em acompanhar os próximos, quiserem passar o e-mail, a gente envia com autorização de vocês. Acabando aqui, então, vamos gerar o áudio e o vídeo, e a gente vai divulgar nas nossas redes. Então, se vocês quiserem replicar esse conteúdo, o Márcio também, fiquem à vontade. A gente vai fazer uma playlist no SoundCloud, no YouTube, com vídeo e áudio. E aí, enfim, a gente pede a colaboração de vocês nessa divulgação. A gente, como eu disse no início, a gente está temático 1 ano e a gente está tentando fechar uma presença internacional, de novo aqui nos diálogos, que é o Álvaro Ramírez Alurras, que ele é um pesquisador do tema de governo aberto. A gente está vendo se ele tem agenda, mas ele já topou, a gente só vai fechar que dia que é importante para eles, a gente divulga para vocês com o maior prazer. Lara, queria agradecer o convite, né, a você em nome do Instituto de Governo Aberto. Acho que essa foi a minha primeira exposição depois da banca, a escutar, né, meus temas, e entre os amigos, né, que a gente vai conversando. Eu espero ter me fazido entender esses termos, né, essas sobreposições e cruzamentos de tantos temas, né. A gente tem muito que avançar, mas pelo menos a gente tem bastante gente, tem gente bastante interessada em avançar nessas questões. Boa sorte para todos. Ótimo, a gente que agradece, Márcio, foi um prazer. Então, provavelmente daqui 15 dias, a nossa próxima, a gente só confirma se é o Álvaro ou é outra pessoa. Se vocês tiverem sugestões de temas também, por favor, enviem para a gente. Temas e pessoas vão ser muito bem-vindas aqui. Muito obrigada, gente. Então, ficamos para o próximo Diálogos. Valeu, uma boa noite e até. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.